No campo, não existe botão de emergência. Não existe viatura chegando em 5 minutos. Não existe vizinho ouvindo pedido de socorro. Muitas vezes existe você, sua família e a decisão mais difícil da sua vida bem na sua porta. O Congresso finalmente reconheceu algo que o morador rural sempre soube. Se você não se proteger, ninguém te protege. Ninguém chega a tempo. Nessa semana, a Câmara aprovou uma nova lei que garante armamento para moradores e trabalhadores de áreas rurais no Brasil. E muita gente reagiu como se isso fosse uma novidade perigosa. Mas na prática, quem vive no campo já sabe há muito tempo que se não tiver meios de defesa, fica completamente vulnerável e muitas vezes frente a frente com o crime. A pergunta que fica não é por que aprovaram essa lei agora, é porque demoraram tanto para reconhecer uma realidade que sempre existiu. E que bom que aprovaram, que bom que a gente deu esse passo. Quem mora na cidade muitas vezes não entende o que significa morar em uma área rural. Eu mesma sou filha de 2 agricultores aposentados, convivi com essa realidade algum tempo da minha vida, vi com os meus próprios olhos como funciona. Não existe portaria, não existe câmera a cada esquina, não existe patrulhamento constante. No interior, as propriedades são afastadas, as distâncias são grandes, o tempo de resposta é longo, muitas vezes não tem sinal de internet para ligar para a polícia, sinal de celular. Quando algo acontece, a decisão precisa ser tomada em segundos e não existe manual nenhum para isso. É você por você. Eu vou te contar uma história que aconteceu aqui em Campos Novos, Santa Catarina, pertinho da minha cidade, um caso real, recente e que poderia ter acontecido em qualquer região rural do Brasil. 4 homens armados invadiram uma fazenda, renderam o proprietário que estava sozinho e começaram a levar tudo. Levaram objetos, dinheiro, arrancaram até o cofre do quarto. Um assalto feito com calma, com método, com a certeza de que não haveria reação e que tudo ia dar certo. E essa certeza, ela não surge do nada. Ela surge porque o criminoso sabe que no meio do campo o Estado não chega a tempo, a polícia não chega a tempo. Não existe viatura próxima, não há reforço imediato, há isolamento. É o cenário perfeito para muito bandido. Só que nesse caso, houve reação. No momento em que os criminosos estavam deixando a propriedade, o filho do fazendeiro chegou em casa e percebeu o que estava acontecendo. Ele percebeu uma movimentação suspeita. E ele, dentro do carro dele, tinha uma arma. Então ele reagiu, teve uma troca de tiros com os bandidos. Os bandidos, então, fugiram em alta velocidade, perderam o controle do carro e caíram dentro do açude da própria fazenda. Um morreu afogado, o outro foi preso, parte do que havia sido roubado foi recuperada, 2 ainda conseguiram fugir e o mais importante, o pai que estava lá amarrado, sobreviveu. Esse caso não fala apenas de um confronto armado. Ele mostra o que acontece quando o crime encontra alguém que decide não abaixar a cabeça e que está preparado para reagir. Mostra o que acontece quando o Estado não chega a tempo e a decisão precisa ser tomada ali, na hora, sem protocolo, sem botão de emergência, sem segunda chance. É você e a sua família, ponto. E esse não é um episódio isolado. Em Jaraguá do Sul, outro caso chamou atenção, também em Santa Catarina. Um homem precisou proteger a família durante uma invasão domiciliar. O bandido entrou na sua casa, foi advertido a sair pelo proprietário, se recusou e continuou agindo de forma violenta. O morador, então, efetuou um disparo de advertência, que a gente chama, que é um disparo no chão. E mesmo assim a ameaça continuou. O bandido ainda falou que ia tomar a arma da mão dele. Sem alternativa, então, para conter esse invasor, o proprietário atirou nele, na sua perna, para defender a sua família. Sua esposa estava grávida dentro de casa. A arma desse cidadão estava legalizada, a reação dele foi dentro da lei e o desfecho foi muito simbólico. O morador foi homenageado pela polícia militar por ter defendido a esposa grávida e os filhos. Esse detalhe importa, porque deixa claro que não estamos falando de justiceiros, nem de pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Estamos falando de legítima defesa. Essas histórias deixam algo muito claro. A reação não é ideológica, é sobrevivência. Quem vive no interior sabe, quando o crime entra armado dentro da sua casa, a prioridade não é o discurso político, não é o debate acadêmico, não é a narrativa. A prioridade é defender a família, o trabalho de uma vida inteira. E tudo aquilo que foi construído com muito esforço pelas pessoas
pessoas que hoje moram em áreas rurais. É exatamente isso que essa nova lei reconhece. Ela não incentiva a violência, ela não estimula o confronto, ela reconhece uma realidade objetiva. Moradores de áreas rurais vivem em situação de maior vulnerabilidade e precisam de meios legais para se defender. Esse é o tópico que a lei traz. Essa é a discussão que a lei levanta e que muitas vezes a esquerda ataca, não gosta. Ninguém que mora no campo quer sair atirando em assaltante por prazer. Isso é uma coisa criada, uma narrativa criada por quem nunca viveu essa realidade. O que o morador rural quer é dormir em paz. Ele quer saber que, se algo acontecer, ele não estará completamente indefeso. Ele não vai só levantar as mãos pro ar e levem tudo que eu construí. Durante muito tempo, o Brasil inverteu essa lógica. Tratou quem se defende como suspeito e quem invade a propriedade alheia como vítima do sistema. Isso ainda acontece. O próprio MST é uma prova disso. Criou uma cultura em que o cidadão de bem precisa se explicar, enquanto o criminoso é relativizado, justificado, romantizado, muitas vezes. Essa lei vai na direção contrária dessa inversão moral. Ela afirma algo muito simples, mas fundamental. O direito à vida, à propriedade e à legítima defesa não acabam quando termina o asfalto. O campo também é Brasil. O interior também importa. Quando o Estado não consegue estar presente, e ele não consegue porque é impossível você estar presente o tempo todo em todo lugar, impedir que o cidadão se defenda é condená-lo a um medo permanente. É dizer para o produtor rural que ele deve aceitar o risco, a violência, a insegurança como parte da sua rotina. É literalmente virar as costas e dizer o seguinte: se vira aí. E isso não é justiça, isso é abandono. Os casos de Campos Novos e Jaraguá do Sul que eu trouxe como exemplo mostram exatamente isso. O morador não quer vingança, não quer confronto, ele quer segurança, ele quer proteger quem ele ama, ele quer proteger aquilo que ele construiu com anos de trabalho e que muitas vezes alguém chega ali numa tentativa de do dia pra noite retirar, tomar. Chega de tratar quem defende sua propriedade como bandido e o bandido como vítima. Chega de ignorar a realidade de quem vive longe dos centros urbanos. Reconhecer o direito à legítima defesa no campo não é radicalismo, é bom senso, é realidade, é respeito com quem trabalha, produz e sustenta grande parte desse país. Por isso esse debate é importantíssimo, é um grande avanço. E ainda assim, eu me preocupo com o filho desse proprietário que fez os disparos. A gente fala assim, será que ele não vai se incomodar com a justiça? Muito provavelmente ele ainda vai ter que responder, porque aqui no Brasil as coisas funcionam assim. O bandido é protegido pela lei, mas aquele que trabalha, produz e quer proteger a sua família, ele vive uma insegurança absurda, tudo tá errado, né? Muitas vezes não podia nem circular dentro da sua propriedade segurando uma arma na cintura para se proteger. E isso que a gente está falando aqui do tópico violência, mas tem outros fatores no campo, né? Muitas vezes você tá trabalhando, você pode ser atacado por um animal que venha literalmente assim colocar sua vida em risco. São N fatores. E esse debate é um debate maduro. Muitas vezes quando a gente vê a esquerda esperneando sobre esse tema, a gente percebe que as pessoas não conhecem a realidade de quem tá lá todo dia no campo, trabalhando, produzindo, encarando os desafios. Gente, é muito difícil. Se você não conhece o interior do Brasil, faça esse exercício. Visite uma propriedade. Visite um lugar onde tem um empreendedor, tem um proprietário de terra no seu dia a dia. O tanto que ele sofre. O tanto que ele tem que literalmente arregaçar as mangas e torcer para as coisas darem certo. Torcer para que chova e não chova muito e não chova pouco. Torcer para que ninguém entre na propriedade, para que ninguém chegue lá armado e tome conta daquele lugar. É muito difícil. Nosso país é muito extenso em área territorial e essas questões, essas discussões, muitas vezes elas são relativizadas por uma questão ideológica. É gente dando pitaco, sendo que nunca pisou numa propriedade rural, sendo que mora em grandes centros e não faz a menor ideia do que acontece aqui no interior. Então eu tô realmente assim muito feliz, aliviada pelos produtores rurais que agora vão poder pelo menos ter a garantia de que eles podem sim ter suas armas para proteger as suas famílias. E de verdade é um primeiro passo, uma discussão muito importante, muito séria, muito saudável, tendo em vista toda a criminalidade que hoje está no Brasil e tudo que acontece aqui. Então, para você que assistiu esse vídeo até o final, né, ouviu esses relatos, convido você a se inscrever no canal para acompanhar outros temas relevantes como esse. Me siga nas redes sociais, @isadorapiana.sc no Instagram. A gente precisa realmente falar o óbvio nesse país, acabar com essas falsas narrativas de que quem trabalha não pode se proteger, de que quem produz não pode realmente cuidar do que é seu. Vamos acabar com isso. Acompanhe o nosso trabalho e obrigada.